Meus irmãos, graça e paz, o Eterno te abençoe. Que virão, a gente poder nomear você. Então, por favor, abra sua Bíblia, livro dos Salmos, e vamos ao Salmo de número 103. Eu vou ler, acompanhar aí, do verso 1 até o verso de número 5. Você vai abrindo a sua Bíblia, queremos só reforçar que quando você fizer o seu depósito de dízimo, põe o seu nome lá no seu comprovante. Presbítero, tesoureiro da igreja, faz essa gentileza, é assim, e ajudar e muito. Lembrando que no primeiro domingo de junho, não vamos ter uma abençoada, mas vamos ter uma presbíteros, dar mais informações, mais detalhadas. Separe essa data aí, só para adiantar, das 8 até as 9, as pessoas que têm 50 anos para cima, que vai vir, não tem aglomeração, vai chegar aqui, votar para 50 anos para baixo, das 9 às 10 horas. Ok? Salmo de número 103. O Salmo de Davi, o Salmo que enche o nosso coração assim de tanta esperança, renova as nossas forças para enfrentar mais uma semana. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sabe todas as tuas enfermidades, quem da cova redime e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos orar, assistir esse culto. Poderia assistir outros, mas você é membro dele. Que bom que você, mesmo não sendo membro dessa igreja, mesmo não sendo um evangélico, mas quem sabe você está assistindo nessa noite. Eu quero orar também por você. Pai, colocamos este culto na presença do Senhor e colocamos as vidas, cada vida que está nos ouvindo nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor toque, que haja nessa noite, se o Senhor permitir, renovação, que nessa noite também haja, se o Senhor permitir, cura, que haja nessa noite, se o Senhor permitir assim, profundas transformações na alma e na mente. Por isso nós pedimos a tua bênção, Pai, para cada família, cada marido, cada esposa, cada casamento, cada filho, a saúde, os profissionais, os trabalhadores. Pedimos que o Senhor os abençoe a todos. E fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, mestre Enoque, mestre Luiz, a palavra está com vocês. Que Deus possa usá-los assim profundamente nessa noite, na vida de vocês. Algumas pessoas muitas vezes não participam desse momento do louvor, só se conecta na hora da mensagem. Faz isso não. Pessoas que
durante a transmissão. Amém. Como meu pai disse, que essa possa ser uma noite de cura, que nós possamos interceder por cura profissionais da saúde, cura de tantas e tantas pessoas que estão sofrendo com o coronavírus, que nós possamos orar por cura. Então, enquanto estivermos cantando essa canção é uma canção muito famosa, que nós possamos, por meio dela, declarar que o Senhor é a cura para todas essas pessoas, declarar que Ele é a solução, Ele pode e Ele tem o poder de curar. Então, que na sua casa você se reúna com a sua família nesse momento e comece a interceder, a orar, a declarar a cura de Deus, porque o nosso Deus, Ele é a cura. O sangue dele é suficiente para curar cada ferida, cada doença. Isso nós vemos na palavra do Senhor. Amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Como eu preciso, Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, somente em ti. Confio em ti, tu és. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Declare na sua casa. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada
Sim, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós cremos que o Senhor é a cura, e nós cremos que nada é impossível para o Senhor. Deus, que nesse tempo, nosso coração, ele venha se aproximar mais do Senhor. Nesse tempo, Deus, que o Senhor atrai o nosso coração para a Tua presença, Deus. Que nós não percamos tempo, mas que possamos voltar o nosso coração para a essência da adoração, que é o Senhor, Deus. Oh, Jesus, nós estamos aqui nessa noite para entregar o nosso coração ao Senhor mais uma vez, para entregar o nosso coração, a nossa ansiedade, o nosso estresse aos Teus pés, Deus, e voltar o nosso coração à essência. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Sim, Deus, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres, Deus, de nós. Somente uma canção, somente um tempo e domingo, Deus. Os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Estou voltando a este lugar. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência
perdão, Senhor, por muitas vezes, nesse tempo que estamos vivendo, nos afastarmos de Ti, não nos aproximarmos do Senhor nesse tempo, não usarmos desse tempo para congregar de longe, para, Deus, buscar a Tua face individualmente, em família. Senhor, perdão, Deus, atrai o nosso coração, o Senhor, ao Teu abraço, atrai o nosso coração à Tua presença. Perdão, Senhor, nós queremos voltar nessa noite, nós queremos fazer um compromisso com o Senhor de voltar ao Seu coração, à Sua presença nessa noite. Deus, ouve o nosso clamor, Senhor. Sim, Deus. Ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
seus braços de amor. Abraça-me, eu quero, Senhor. Abraça-me, voltar a ti, voltar à essência. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me. Você pode aí na sua casa fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor a sua casa, a sua família, aqueles a quem você ama, e pedir para que o Senhor venha com seus braços de amor e abrace a sua família. Abrace protegendo a sua família, porque um abraço de um pai é um abraço que protege, é um abraço que cuida, é um abraço que cura, é um abraço onde nós nos sentimos confortáveis e seguros. Ei, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor. Sim, Senhor, abraça-nos nessa noite. Queremos sentir o teu amor, o teu toque, a tua presença. Venha, venha confortar as famílias, os sonhos, Senhor, eu te peço. Conforta, tu és o Deus Emanuel, Deus conosco até o fim, Senhor. Abraça-nos, abraça-nos com seus braços de amor. Sim, Deus, abraça-nos nessa noite com os seus braços de amor, que nós possamos entender que sem o Senhor nada somos, que somos totalmente dependentes do Senhor e somente do Senhor, não de governos e de políticos. Não, Deus, nós não depositamos a nossa confiança nessas coisas, mas sim no Senhor, porque no Senhor a nossa confiança não é em vão. Abraça-nos, Deus, abraça a tua igreja nessa noite. Queremos sentir o teu amor. Continue ministrando ao nosso coração para a tua glória, Jesus. Amém. Por gentileza, para nossa reflexão nessa noite, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 17. Livro de Números, capítulo de número 17. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. Permita que esse texto está entrando na sua casa, entre também na sua vida. Faça toda a diferença nessa semana que está se iniciando. Queremos que você termine esse mês bem,
Queremos que você comece o mês que vem bem. Queremos que todo esse ano, apesar de tudo que estamos vivendo, você possa caminhar bem. Por isso que a gente sempre nos reunimos aos domingos, ou pela manhã ou à noite, sempre deixando uma palavra para inspirar a sua vida mesmo, desafiar o seu e o meu coração. Então o texto vai dizer assim, de Números capítulo 17. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomes, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles os ouviram, e tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor. Assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Deus te abençoe grandemente. Verso de número 8. É para abençoar a sua vida cristã. Olha o que é que ele diz. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do tabernáculo, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara. Meu Jesus! Na versão contemporânea diz assim: havia florescido botões, flores e até amêndoas maduras. De Arão, diz o texto, brotara,
o bordão de Arão. Oh, meu querido, isso diz tantas coisas para nós nessa noite. Uma delas é que em tempos de diversidades, crente brota. O bordão de Arão brotou. E em tempos de diversidades, o crente brota. Nota isso aí. Interessante é que Jesus contou uma parábola. A parábola do semeador. Eu fico pensando Jesus contando aquela parábola, pegando naquela semente e falando de uma forma estratégica como essas sementes deveriam serem colocadas em cada estágio que ele compartilhou naquela parábola. O que ela iria produzir em cada campo. O bordão não é semente. Você não vai no mercado especializado em sementes e chega lá e diz: ô meu amigo, eu quero um bordão, eu quero uma vara, eu vou plantar uma vara. Não há no mundo nenhuma área de especialistas que trabalha com mutações, que possa dizer que juntou vara com vara para ter uma vara que pudesse brotar. Mas a vara de Arão, diz o texto, brotara. A vara de Arão brotara. A vara não era uma semente, é uma vara. Vara que você pega para fazer um cercadinho, para prender um animal. Uma vara que você coloca para dividir a sua terra. Uma vara para afastar animal, uma vara para se defender. Uma vara que você põe para tocar fogo, uma vara que você joga fora porque não tem mais utilidade. Vara não tem vida, vara não tem sentimento, vara está morta. Mas a vara de Arão brota. Isso aponta para mim e para você que aquilo que não tem vida, mas na nossa vida ou na sua vida ainda pode brotar. Mesmo em tempos difíceis, em tempos de diversidades, o crente brota. Aquela parábola do semeador, Jesus vai falar sobre uma terra boa. Vou pedir licença aqui para falar no nome da minha esposa. Está ouvindo lá, depois ela vai puxar a minha orelha. Sai para comprar. Depois ela sai para comprar. Ela tem um trabalho o dia todo ali. A semente que ela colocar. A vara de Arão brotara. E não foi na terra. Mesmo que o tabernáculo não está nos ares. O tabernáculo não está nas nuvens, o tabernáculo está na terra. Mas o tabernáculo não é terra. O tabernáculo não é lugar para você plantar, o lugar para você cavar, para você misturar a terra. O tabernáculo não é para isso. Mas foi em terra
A semente produz bem, disse Jesus. Produz muito bem na parábola do semeador, mas não há terra aqui, e o bordão de Arão brotou. Para mim isso fala muito do ponto de vista da vida cristã. O que a gente pensa, porque nós estamos vivendo numa situação de isolamento, de pandemia, não vamos conseguir brotar, que nós não podemos brotar, que nós não podemos aparecer, nascer, romper. Não é verdade, porque até a vara de Arão conseguiu romper, aparecer, nascer, ela brotou. Colocamos diante de Deus, brota. Tempos de diversidades. É interessante quando você lê Salmos, o primeiro salmo, está aqui, bem-aventurado, mas é interessante que na redação, o conceito de agricultura, ele traz a ideia de campo, fala algo de semear. Árvore, cada junto à corrente de águas. A árvore precisa de água, gente. Nós precisamos de água. Mas a vara brotou. Não tem água no tabernáculo. Não tem correntes de rios passando pelo tabernáculo. Mas a vara de Arão brotara. Ação não científica, teológica. Porque Jesus também estava no templo, quando ele disse assim: quem tem sede, vem a mim, beba a água da vida, e do seu interior fluirão águas vivas. Deus é a fonte da água viva. E mesmo um bordão pôde se renovar, e diz que o bordão e a vara de Arão brotara. Em tempos de diversidades, o crente pode brotar. O crente brota. O crente aparece, nasce, rompe. Veja que o capítulo 17, só aparece esse conceito de bordões, varas, por causa do capítulo 16. E veja que o capítulo 16 é o cenário da turbulência, das coisas que não caminham bem muitas vezes na vida de cristão, das coisas inesperadas, das coisas que vêm ferem a nossa vida, que machucam o nosso coração. Em meio a essa situação do capítulo 16, surge o capítulo 17 e surge a ideia dos bordões. Capítulo 16 diz assim: certo dia, Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, na companhia de algumas peças, uma turma rara, 2, Datã e Abirão. Essa turma
se levantaram contra Moisés e Arão e levou com eles 250 homens, e diz que esses 250 eram líderes do tabernáculo. Entre os 250 havia alguns que faziam parte do conselho ou faziam parte da turma mais próxima a Moisés e Arão, eram os mais íntimos de Moisés e Arão, se associaram a esses 3 homens para se levantar contra Arão e Moisés. A queixa desses homens é um negócio assim, é um absurdo. Eles disseram: Moisés, você e Arão nos prometeram a terra prometida. Cadê a terra? Cadê a terra? Você não falou que ia colocar a gente na terra prometida? E você não colocou a gente prometida. Só que essa acusação, ela é maldosa, que impediram deles entrarem na terra. Eles não entraram na terra por desobediência. Então eles estão manipulando e jogando contra Moisés e Arão. Poxa vida. Moisés mandou chamá-los para conversar com eles. E a Bíblia diz que eles não foram. O resultado, você pode ler com calma, capítulo 16, é que Deus falou assim para Moisés: Moisés, olha, diz o texto que Deus abriu a boca da terra, é o que diz nessa versão aqui. A terra abriu a sua boca, engoliu esses 3 homens com suas famílias. E os 250? Os 250 foram mortos porque veio raios do céu e fogo. Matou todo mundo. Para nunca mais essa turma fazer uma coisa dessa espécie. Agora, sabe o que me chama a atenção? Para você entender por que apareceu essa questão de bordões. Porque quando você chega no versículo 41 do capítulo 16, mal aconteceu aquele fato, no dia seguinte eles se levantaram de novo contra Moisés. Aí Deus falou assim para Moisés: olha, essa murmuração é interminável. Interminável. Desde a saída do Egito. Então Deus iria matar, destruir esse povo. O que aconteceu? Moisés se coloca de joelhos e Arão foi para o tabernáculo oferecer incenso e sacrifício. E se não fosse por Arão, todos teriam morrido, mas ainda assim, diz o texto que morreu 14.000 pessoas. Então Deus falou assim: olha, não dá mais. É murmuração interminável, não preciso resolver isso. Então você vai fazer o seguinte, Moisés, vai pegar um bordão de cada um da tribo de Israel. Cada um vai colocar o seu nome. Mas no bordão da tribo de Levi, você vai colocar Arão. E você vai colocar na tenda da congregação. Mas você vai colocar os bordões na frente da arca da aliança. E a arca é símbolo da presença de Deus. E aquela que florescerá, foi esse que eu separei para mim. No dia seguinte, Moisés foi lá. E para surpresa de todos, o bordão de Arão floresceu. Foi em meio a essas dificuldades. Em tempos de diversidades, o crente brota. O que a gente pode aprender de prático nessa noite? Primeiro, o texto nos diz, na versão contemporânea, diz: coloque
os bordões na tenda do encontro, diante da arca. Você quer vencer as turbulências? Eu acredito que sim. E como é que isso é possível? Primeiro, se coloque na presença de Deus. Se coloque na presença de Deus. Todas as vezes em que as pessoas se colocaram na presença de Deus, poxa, algo novo sempre aconteceu. 4 jovens levaram um paralítico e colocaram ele na presença de Jesus. As pessoas traziam os endemoniados, os paralíticos, os coxos, e colocavam na presença de Jesus. Os pais levavam os filhos e colocavam na presença de Jesus. E Jesus fez uma coisa tão importante. Ele se colocou na presença de nós. Ele se colocou na presença de Deus por nós. Para que, em tempos de turbulências, de dificuldades, pudéssemos brotar. Em tempos de diversidades, o crente brota. Sabe o que Jó fazia? A Bíblia diz que depois das festas, né, que os filhos davam, Jó se levantava bem cedo e se dava uma oferta de sacrifício em favor de cada um dos seus filhos. Em tempos de diversidade, o crente brota. E se queremos brotar no meio das diversidades que nós estamos vivendo, se coloque na presença de Deus. Porque o bordão de Arão estava lá. E foi na presença que ele floresceu. Segunda lição que a gente pode aprender nesse texto, e muito preciosa, porque você vai dizer assim, mas pastor, não foi apenas o bordão de Arão, ele levou 12 bordões. Então, se os 12 bordões estavam na presença de Deus, os 12 bordões deveriam brotar. Mas só brotou de Arão. E isso não é difícil de se explicar, porque o próprio texto diz, e você vai ver isso no capítulo 17, no verso 10, que Moisés diz que os filhos de Israel são rebeldes. Sabe o que Isaías diz com respeito a esse povo? O Senhor diz Isaías, no capítulo 26, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E Jesus, se referindo a esse mesmo povo, ele vai dizer assim: fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. O bordão, cada bordão tinha o nome. Cada bordão representava uma tribo. Você se lembra de Judá, que se afastou de seus irmãos e foi morar entre os cananeus e casou-se com a cananeia? Teve 3 filhos, e um dos filhos casou com mulher cananeia também, mas era perverso, morreu. Para manter a descendência, Judá colocou o segundo filho para casar com a nora.
Ele não gostou de dar descendência ao irmão, agiu má, morreu também. Mas o terceiro filho, Selá, era novo. Então ele pediu a Tamar que fosse para a casa dos seus pais. Quando ele se tornasse homem, ele ia dar o rapaz para o casamento. O rapaz se tornou homem e ele não deu. Um dia ele passou pelas terras e ela ficou sabendo. E aquela mulher se fez de prostituta, se envolveu com ele. Ele se deitou com aquela mulher, não tinha dinheiro para pagar. E o que é que ele deu? Uma das coisas, o bordão. Quando ele ficou sabendo, 3 meses que ela estava grávida, ele mandou o quê? Apedrejá-la. Então ela disse assim, tudo bem, mas leva isso aqui. Foi o homem que se envolveu comigo. E o homem é esse o dono desse cajado. Quando ele viu o cajado, ele tremeu na base. Aquele cajado tem uma representação muito importante. Porque se em tempos de diversidades, o crente brota, ele brota se ele colocar a vida dele perante Deus, mas ele também precisa colocar a espiritualidade dele também diante de Deus. Que o problema da espiritualidade dos filhos de Israel era uma espiritualidade morta e doentia. O cajado está diante da arca. A vida muitas vezes pode estar diante da arca, mas o coração não está diante da arca. A espiritualidade está longe de Deus. E se nós queremos brotar no meio da diversidade, preciso colocar a minha vida e a minha espiritualidade. Por último, poxa vida, a Bíblia diz, na versão contemporânea, que as amêndoas eram maduras. Onde um galho pode dar amêndoa, gente? Isso é coisa de Deus. Porque quando o crente põe a vida e a espiritualidade diante de Deus, mesmo em tempos de diversidades, ele ainda dá frutos. Amêndoas têm várias utilidades, e uma delas é para ajudar a tratar de osteoporose, porque a amêndoa é um alimento muito rico em cálcio e magnésio, que ajuda a manter a saúde dos ossos. E sabe o que Davi diz do ponto de vista da sua espiritualidade? No Salmo 32, Davi diz, enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram os meus ossos. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Na versão contemporânea diz, virou pó. Então só Deus, para fortalecer a nossa vida, e as amêndoas era símbolo de que Deus, fazendo isso, poderia fortalecer a espiritualidade daquele povo e eles voltarem a dar frutos. Agora presta atenção, meu querido, porque isso aqui é para abençoar a nossa vida. Moisés disse assim, cada um pegue a sua vara e vá para casa. E a de Arão fica no tabernáculo, como sinal para todas as gerações, que a nossa vida precisa estar permanentemente em Deus, para permanentemente darmos sempre frutos. Então, meu irmão, nós estamos numa pandemia. Isso não significa que você não possa dar frutos. Isso significa que você não pode brotar. Isso não significa que você não pode romper, pelo contrário.
Em tempos difíceis, o crente brota. Elias brotou em tempos difíceis. A rainha Esther brotou em tempos difíceis. João Batista brotou em tempos difíceis. Paulo, o apóstolo, brotou também em tempos difíceis. Moisés brotou, agora é a vez de Arão. Os nossos pais no passado também passaram por tribulações. Os crentes no passado passaram por tribulações, tempos difíceis, e os crentes brotaram. Agora é a nossa vez. Agora é o nosso momento, agora é o nosso dia, a nossa geração.